Bom dia, querida. É um prazer te receber aqui no Bom Dia News. Bom dia. Que bom ter pessoas que entendem de um assunto, que traz informação, que traz conhecimento e tira dúvidas. Sim. Porque hoje a gente quer trazer a sua dúvida. Você que tem dúvidas sobre dor de ouvido, já aproveita, manda a sua mensagem. Vamos deixar o nosso número aqui, ó. DDD 86-9911-2111 é o nosso WhatsApp, então já aproveita, estamos no início da nossa entrevista, então já prepara o celular, salva o nosso número e manda a tua mensagem, tá? Linkelson, a princípio vamos falar sobre a dor de ouvido e a famosa otite. Muita gente tem dúvidas sobre esse assunto, às vezes a dor de ouvido ela pode ser desesperadora. Né? Eu acredito que todo mundo já passou por um momento como esse, mas assim, a pessoa fica sem saber o que fazer. É uma dor insuportável, eu acho que chega até a ganhar da dor de dente. Sim, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente o básico da otite. A dor de ouvido ele é um processo desencadeado em diversas faixas etárias, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, e pode ser desencadeado pelo próprio ser humano, nós mesmos, ou por fatores externos. Por exemplo, nós futucarmos o ouvido por algum motivo, objeto pontiagudo ou mesmo com o dedo, mulher principalmente que tem a unha grande. A pele do ouvido ela é muito sensível, principalmente do conduto auditivo externo, e ela pode ser lesionada e gerar um processo inflamatório com ou sem infecção, mas que um dos sintomas é a dor. Agregado a isso, pode vir de outras regiões, também pode vir da região do nariz, que tem comunicação com o ouvido, e pode, por exemplo, secreção subir, ascender para dentro do ouvido e desencadear dor. Muito comum mais em crianças e um pouco menos comum em adulto, mas é um sintoma indireto, muitas vezes até pegando no ouvido a criança, irritando, choroso, ou seja, é um contexto que incomoda bastante, muitas vezes em horários inoportunos, noite, de madrugada, e termina incomodando a qualidade de vida do paciente. Olha, a gente costuma perceber que existem várias situações que causam esse tipo de incômodo. Por exemplo, a gente vai para uma piscina, aí entra um pouquinho de água, a gente já fica desesperado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou sentindo a água balançar dentro da minha cabeça, aí a água entrou na cabeça, meu Deus, é uma coisa. Mas existem alguns cuidados que a gente pode fazer em casa mesmo, ao invés de se desesperar e achar que está precisando de uma cirurgia, sabe? Porque com certeza existem algumas maneiras de você evitar até mesmo uma ida para um consultório. Sim. O que pode acontecer, por exemplo, a limpeza do ouvido ela é importante, só que muitas pessoas fazem a limpeza de forma errada. O que é que, por exemplo, acontece? Muitas pessoas colocam cotonete, objetos pontiagudos para tentar melhorar um processo de coceira ou limpeza para poder fazer a remoção do cerume. Mas a limpeza, em geral, ela é externa, aqui nessa região que popularmente chamamos de orelha, que é o pavilhão auricular. Essas reentrâncias, elas devem ser limpadas com fralda, pano, lenço, mas não lá dentro do conduto, porque termina lesionando e dando problema para o ouvido. Alguns pacientes que vão tomar banho de piscina, mar, rio, riacho, o mais comum é na piscina, porque adicionam-se alguns constituintes que pode desencadear dor no ouvido. Em algumas pessoas sim, em outras não. Sempre, quando o paciente ele vai poder nadar, ele pode fazer da forma comumente, sem nenhuma proteção, mas quando acontece de forma recorrente, processos dolorosos, toda vez que tomar banho de piscina ou de outros contextos, o paciente ele deve fazer uma investigação, porque pode ter um processo de sensibilidade a mais na região da pele do ouvido, agregado a isso também de outras regiões que estejam precipitando, algumas gripes, sinusites. Na fase ativa, você pode ir para dentro do ouvido, aí terminar após o banho de piscina, ou no mesmo dia, ou alguns dias após, terminar doendo bastante o ouvido, e um momento de lazer vira um momento doloroso. Ai, meu Deus, é terrível, viu? E olha, você tocou num assunto muito importante, que é a questão da limpeza. Muita gente tem nojo da cera, né? Acha que tem gente que produz mais, tem gente que produz menos. Só que como que a pessoa consegue lidar com essa cera? Por exemplo, de pessoas que
que aparecem mesmo, Sim. né? De forma externa, aparecem mesmo a cera, tipo como se a cera quisesse sair mesmo. Aí tem gente que às vezes usa aquela hastezinha de algodão e acaba empurrando essa cera. Já viu outros especialistas condenando o famoso cotonete. Isso mesmo. Eu queria saber se isso também vem de você, se é uma prática que não é uma forma correta de se fazer. Você bem mencionou que essa parte externa tem que ser com um lenço umedecido, com uma toalha, alguma outra coisa. Mas assim, a haste de algodão, o famoso cotonete, ele deve ser crucificado ou não? Isso é um tabu existente já, uma informação transmitida culturalmente para que nós limpamos o ouvido com o uso do cotonete através de uma orientação empresarial. Mas a haste do algodão, ela não é orientada para poder fazer a limpeza dentro do conduto, no meato, lá no buraquinho no fundo. Por que isso? Porque ele termina lacerando, cortando, rasgando, mesmo que tenha a pontinha de algodão, a pele do ouvido. Isso termina gerando um caminho, um pertuito para poder entrar processo inflamatório, vírus e bactérias. Agregado a isso, o nosso ouvido, todas as pessoas produzem cera, que são através das glândulas ceruminosas existentes no ouvido. Algumas pessoas produzem mais, outras menos. Ela termina protegendo o nosso ouvido. O otorrinolaringologista, ele remove a cera via consulta ambulatorial. Quando o paciente ele tem um incômodo de abafamento, coceira ou outro sintoma que termina atrapalhando a qualidade de vida do paciente, tem que remover para poder melhorar no dia a dia. Mas alguns resíduos que tem de acúmulo lá, ele termina protegendo contra insetos, contra agentes externos, vírus, alguns outros constituintes que terminam atrapalhando a saúde do ouvido e termina fazendo o bem. Agora, a limpeza é importante? Sim, mas no pavilhão. Dentro do conduto, não. Tem pacientes que no consultório vão recorrente remover cerume. Isso pode acontecer pela produção a mais que ele tem, mas não obrigatoriamente seja um problema. Não existe medicação que reduz a quantidade de produção de cera, porque eu vou estar prejudicando a proteção do paciente. Assim como outros nasceram e estão idosos e nunca precisou ir no consultório para fazer remoção de cerume. Mas a haste de algodão é proscrita, ou seja, não é para utilizar dentro do conduto auditivo externo. Olha, já que estamos falando sobre o que pode e o que não pode, eu queria também aproveitar esse gancho sobre a questão desse manuseio ali do cotonete. Já que também você tocou no assunto sobre proteção auricular, eu gostaria de falar sobre a depilação. Muita gente se incomoda com a quantidade de pelos dentro do ouvido e acaba arrancando mesmo de forma assim, brutal, porque eu acho assim que é brutal mesmo. Colocam ali uma cera dentro do canal e elas arrancam de uma vez. Eu acho que aquilo ali deve ser uma dor que eu nunca senti na minha vida, mas eu imagino. Isso pode ou não pode? Esse é um contexto mais recente, não existia muito isso. Todos os pelos e vibrícias que nós chamamos, que nós temos no corpo, eles têm uma atuação e uma função. Claro que tem algumas regiões que elas são mais tranquilas para poder fazer a remoção e outras não. O ouvido ele é muito sensível. Se você faz a remoção desses pelos, que nós popularmente chamamos, quando você arranca, fica um buraquinho. E esse buraquinho é um meio para poder entrar constituintes como vírus, bactérias e inflamar o ouvido. Claro que tem um processo de limpeza, asepsia, antissepsia, que termina protegendo mais o ouvido, mas é um contexto que tem que tomar cuidado. Essa limpeza externa, principalmente mulheres fazem para poder fazer a remoção, tudo bem, pode ser feito. Lembrando de algumas pessoas podem ter processos inflamatórios. Por exemplo, algumas mulheres colocam brincos a mais na orelha, termina gerando processo inflamatório, assim como sua amiga tem vários e nunca teve problema. Existe essa individualidade. Agora, quando você faz um processo de depilação e que tem algum processo inflamatório, infeccioso, tem que avaliar.
forma como foi realizada, agregado com uma avaliação auditiva. Não da audição em si, escutar, mas em si da anatomia, como é que está a pele do ouvido, porque pode gerar um processo inflamatório por algo simples, estético, na beleza corporal e gerar um problema maior. Poder fazer? Pode, só que tem que ser bem criterioso e, caso possa evitar, melhor ainda para não ter uma alteração por algo que você termina utilizando como lazer e gerar um problema mais posterior, né? Gente, é complicado e é importante você ficar atento a essa nossa conversa, porque é algo que acontece do nada. Gente, do nada o seu ouvido tá entupido, o seu ouvido tá dolorido, tá inflamado. Inclusive, acabou de chegar até aqui, doutor, uma mensagem muito interessante da Gabriela, do bairro São João. Ela falou assim: bom dia, tenho sinusite e tenho tido dor de ouvido de recorrência. Esses problemas estão relacionados? Inclusive, até quero deixar um parêntese aqui sobre aquele tico que a gente tem de ficar assim, ó. Gente, isso é terrível. E eu já fiz tanto. Eu tô até assumindo aqui na sua frente. E quando a gente tem essa agonia nesse meio de... essa parte respiratória com a parte auditiva, a gente sente essa vontade de coçar constantemente o nosso ouvido. Né? Aí junta com a garganta, é uma coisa que eu não sei nem te explicar. Que eu acho que você vai explicar melhor do que eu. Mas por que isso acontece? Principalmente para quem sofre com sinusite, que é o caso da Gabriela. Pronto, existem 2 pontos. Primeiro, a dúvida da Gabriela. Existe relação entre o processo da sinusite com o ouvido, porque no final do nosso nariz nós temos um caminho, uma ponte chamada tuba auditiva, em que tem um buraquinho do ósteo da tuba auditiva no final do nariz que vai para o ouvido. E essa secreção, devido à sinusite, vem de dentro dos seios da face, entra para dentro do nariz, vai lá profundo e pode subir para o ouvido. Em horas, dias, semanas, mais comum em criança do que em adultos, e gera um processo inflamatório, que é a otite. Existem vários tipos de otites, mas essa é a mais comum, ser a otite média aguda, e causa muita dor, que pode até perfurar o ouvido e que deve ser tratado via medicamentosa, tópica ou mesmo sistêmica, dependendo da complexidade e o grau. Mas essa questão da coceira do ouvido, no caso a sua dúvida, pode acontecer através de um processo da sinusite, como pode ser algo independente. Como na pele do nosso ouvido, pode ter algum processo descamativo que termina coçando. Aí você fica mexendo bastante no ouvido e que irrita, e quanto mais você coça, mais descama. Aí termina gerando uma retroalimentação ruim para o ouvido, mas que tem tratamento, entendeu? E que melhora bastante. Essa forma que nós tentamos de coçar o ouvido para tentar melhorar, é semelhante à pele mesmo do lado de fora. Entendi. Ele é um dos sintomas, uma das fases do processo inflamatório, mas que pode atrapalhar o dia a dia. No entanto, ele melhora e tem cura sim, com o quadro medicamentoso, com intervenção, para o paciente tanto melhorar o quadro auditivo e, voltando à dúvida da Gabriela, melhorar também o nariz. Doutor, a gente trouxe também mais uma pergunta, já finalizando nossa entrevista, da Tereza. Ela falou que aprendeu com os pais que colocar álcool no ouvido melhora essas questões, essas dores. E assim, eu já vi também muita gente com esses tipos de métodos, Sim. métodos caseiros, de colocar líquidos, líquidos duvidosos. Sim, sim. E aí a gente fica assim, se questionando, dá certo mesmo? Ou é só um método assim dos nossos pais, eles tentavam curar aquela dor de ouvido de alguma maneira, não sei se para alguém deu certo e essa história começou a se espalhar. Mas a gente fica se questionando, dá certo ou não dá? Ou é só mesmo uma história? Algumas pessoas culturalmente utilizam líquidos duvidosos ou mesmo álcool em pacientes que terminam tampando o ouvido ou normalmente ou após algum banho. Isso é para tentar melhorar a audição, entendeu? Mas é um problema porque o nosso ouvido ele é muito sensível, a célula auditiva ela é muito sensível, não pode ter contato com constituintes ácidos ou básicos que podem terminar degradando e matando as células auditivas. E por algo que você acha que vai ser simples, pode gerar um processo de perda de audição. Então,
O uso do álcool no ouvido, muitas pessoas utilizavam para tentar desabafar, vamos se dizer assim, o ouvido. Sim. Mas é uma forma errada, infelizmente, porque a pele do ouvido ela pode terminar, o álcool é muito forte e pode desencadear um processo de queimação dentro da pele do ouvido e afetar mesmo a membrana timpânica. Porque o nosso ouvido, ele cria a água, ela cria uma tensão superficial que termina ocluindo. E aí muitas pessoas não querem colocar nada no ouvido, que na verdade não pode, aí termina colocando o álcool ou outro líquido. Entendeu? Uma medida, quando acontece isso já pegando o gancho, é você colocar o ouvido para baixo e sacudir, mexendo o pavilhão auricular, que muitas vezes melhora. Não precisa bater a cabeça, pular ou fazer outros contextos que muitas pessoas fazem. Até criança coloca um pouco de cabeça para baixo para tentar melhorar. Chacoalha até outras coisas. Isso. A pessoa fica até tonta. Verdade. Entendo que na hora do desespero todo mundo quer dar uma melhorada, né? Mas esse é o mais comum para você poder melhorar. Não coloque, porque existe cada vez mais um processo de perda de audição comum por a introdução de líquidos que são insatisfatórios para tentar melhorar o nosso ouvido. Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa hoje, pelas dicas especiais que você trouxe para a gente. Quero aproveitar o final da nossa conversa para você deixar suas considerações finais e também deixar o teu contato para o nosso público continuar te acompanhando e tirando mais dúvidas. Pronto, espero poder ter ajudado, né? O problema auditivo ele é um quadro bastante comum, mas que pode melhorar, dar qualidade de vida para as pessoas. Todo mundo merece ter um processo auditivo, uma audição sem processos inflamatórios e infecciosos no nosso dia a dia, propagando de forma correta e viável, sem utilizar líquidos ou medicações de forma errada. Então, quem quiser me acompanhar na rede social, tem o meu Instagram, @Dr. Linkelson Marques, e também o número do consultório, quem quiser fazer uma avaliação, fique à vontade, é 86-2107-2121 na Otoclínica. Perfeito. Muito obrigada, querido. Foi um prazer te conhecer. Também. E também foi um prazer compartilhar todas essas dicas com nossos telespectadores.